E olha só, a gente pode separar a construção de biblioteca em 3 objetivos principais. Então, notem que a gente vai fazer uma cascata agora, uma hierarquia de informação. Nós temos os 4 passos do fluxo de trabalho, um deles é a construção de biblioteca. A construção de biblioteca tem 3 objetivos principais, então os 4 passos, os 3 objetivos principais, e um dos objetivos dele é gerar fragmento do tamanho adequado. Gerar fragmento do tamanho adequado. E a gente pode gerar fragmento do tamanho adequado de 3 maneiras diferentes, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, de novo, os 4 passos do fluxo de trabalho, um deles é a construção de biblioteca. A construção de biblioteca ela tem 3 objetivos, um dos objetivos é gerar fragmento de tamanho adequado. Para se fazer isso, a gente tem aqui basicamente 3 opções. Tem outras opções também, mas essas aqui são as principais. Olha só, primeira coisa de tudo, por que a gente tem que gerar fragmentos de tamanho adequado? Porque, isso, como eu disse para vocês, é uma limitação da tecnologia de sequenciamento de nova geração. Ainda não é possível, pelo menos dentro dessas 2 tecnologias que eu estou mostrando para vocês, não é possível sequenciar fragmentos muito longos. Fragmentos muito longos, eu estou dizendo 1000 pares de base, por exemplo, ou mais, ou acima de 600. Não é possível fazer sequenciamento desses fragmentos longos. Então a gente tem que gerar fragmentos menores para aí sim caber dentro da tecnologia, ser compatível com a tecnologia e fazer o processo de sequenciamento. Então, para gerar esses fragmentos pequenininhos, de 200, 250, 150, 300 pares de base, a gente pode digerir o nosso alvo, que pode ser, por exemplo, um DNA genômico, que a gente extraiu de uma célula, de um tecido, a gente pode digerir esse DNA genômico com uma enzima ou um conjunto de enzimas, então fazer uma digestão enzimática. A gente pode fazer também uma quebra mecânica, que não é digestão, tá? Eu vou arrumar depois. É uma quebra mecânica desse fragmento. Então a gente vai fazer, pode ser, por exemplo, um processo de sonicação, que vai vibrar numa frequência lá muito rápida e a molécula de DNA ela vai fragmentar. E a gente consegue, ou pelo tempo que a gente deixa essas enzimas digerindo a molécula de DNA, ou pelo tempo e a frequência que a gente utiliza aqui no processo de sonicação, escolher o tamanho de fragmento que vai ser gerado. Então dá para escolher mais ou menos o tamanho de fragmento que você quer gerar. Então quanto mais tempo você deixa digerindo com enzima, por exemplo, você vai ter fragmentos menores. Essa é a regra, mais ou menos, tá? Mas dá para ajustar o tempo que você digere ou que você sonica a amostra, faz a sonicação da amostra, para selecionar fragmentos do tamanho que você quer. E a terceira opção é PCR, que eu vou explicar já para não ficar confuso. Vamos falar aqui primeiro de 2 sistemas, né? De fragmentação enzimática e fragmentação mecânica, não digestão mecânica, é fragmentação mecânica. Então imagine que você tem aqui seu DNA-alvo, seja o que for, pode ser um gene, DNA genômico, não importa, agora não importa o que seja. Você vai fazer ou trabalhar com as enzimas ou fazer a sonicação por tempos determinados e o que você vai gerar é isso aqui, fragmento, pegar esse seu DNA e fragmentar ele inteirinho. No caso da PCR, que é a terceira opção, a gente vai fazer PCR. Você não faz PCR para amplificar um fragmento de sequência específica? Então aqui a gente também consegue selecionar um fragmento específico. Aqui a amplificação em si ela não é tão importante, mas o mais importante é selecionar um fragmento específico e de tamanho específico. Então, a PCR, utilizar PCR para gerar fragmentos adequados para o seu sequenciamento é uma estratégia excelente para várias aplicações. Muito mais simples e muito mais versátil do que as digestões que eu mostrei para vocês, a fragmentação por enzima ou mecânica. Então, o que a gente vai fazer aqui é PCR. Só que em vez de fazer a PCR de um fragmento, você vai fazer a PCR de um fragmento como a gente faz quando vai fazer uma PCR. Aqui a gente vai fazer uma PCR multiplex, ou seja, fazer mais de uma PCR em uma mesma reação. Isso é uma reação de PCR multiplex. Só que eu não estou falando de qualquer multiplex, não. Eu estou falando de um ultra high multiplex. Você vai fazer centenas, pode ser dezenas, centenas ou até milhares de reações de PCR em um único tubo. Existem tecnologias que fazem isso. A mais utilizada é a AmpliSeq da Thermo Fisher, que a Illumina comercializa também. Então o que você vai fazer aqui é pegar seu alvo e fazer PCR de vários fragmentos dentro desse seu alvo e aí você, no fim das contas, vai ter os fragmentos que você quer.
do tamanho que você quer e as regiões que você quer. Então, dessa maneira, a gente fez aí o primeiro objetivo, que era gerar fragmentos de tamanho adequado. Segundo objetivo, adicionar adaptadores às extremidades de cada um desses fragmentos. Isso aqui é fundamental, porque como todo o fluxo de trabalho do NGS, do sequenciamento de nova geração, ele é complexo, ele é demorado e demanda muita manipulação desses fragmentos, dessa biblioteca que a gente está construindo, é fundamental que a gente conheça as extremidades desse fragmento. Mas como a gente vai conhecer a extremidade desses fragmentos? A gente digeriu com uma enzima, ou sonicou, fez uma sonicação, ou aí no caso da PCR a gente conseguiria, mas cada fragmento teria uma sequência diferente. Então, para solucionar esse problema, o que a gente faz? Adiciona, liga fragmentos dupla fita, fragmentos de DNA dupla fita de sequência conhecida nas extremidades de cada um dos fragmentos que a gente gerou no passo anterior, que é o que eu estou mostrando aqui. Então vamos só organizar o raciocínio, porque todas as vezes, na maioria das vezes eu mostrei a molécula de DNA como molécula de DNA, A com T, C com G, né? Aqui eu estou mostrando a molécula de DNA como essa fita azul. Então imaginem que isso aqui é uma molécula de DNA dupla fita que eu estou mostrando para vocês. Só que eu estou mostrando só uma fitinha azul aqui para ficar mais fácil, tá? E o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui em uma extremidade desse fragmento um DNA dupla fita também, só que de sequência conhecida, que é a sequência vermelha. Nessa outra extremidade eu vou colocar uma sequência de DNA dupla fita também de sequência conhecida, que é a sequência verde. Tá? As empresas elas produzem isso, as empresas elas comercializam, geralmente você compra isso junto com os kits de NGS, dependendo da aplicação que você vai fazer, já vem com tudo isso daí. Tá, e aí ficou a mão na roda, você vai fazer uma ligação aqui, uma DNA ligase mesmo que vai fazer essa ligação, não é nada muito complexo, é um pouco demorado, mas nada complexo. E dessa maneira a gente passa a conhecer as extremidades de todos os fragmentos, mesmo que a gente não saiba o que tem ali no meio, as extremidades a gente conhece agora. E isso vai ser uma mão na roda em vários pontos lá na frente. E aí por último a gente vai adicionar marcadores de amostra, que no caso da Illumina é chamado de index, no caso da Thermo Fisher é chamado de barcode. E isso também é muito interessante, porque você consegue fazer multiplex da sua reação, ou seja, você consegue sequenciar várias amostras ao mesmo tempo, tudo misturado. O que você vai fazer é construir a biblioteca de cada uma das suas amostras separadamente, depois pegar todos esses fragmentos de todas as bibliotecas que você construiu, ou seja, de todas as suas amostras, juntar tudo num único tubo e seguir com um protocolo tudo ali misturado. E dá para fazer isso por quê? Porque quando a gente adiciona os adaptadores lá nas extremidades do fragmento, você tem diferentes versões dos adaptadores. Existe uma parte dele aqui que é igual para todo mundo, que é a parte vermelha, existe uma parte aqui na outra extremidade que é igual para todo mundo, que é a parte verde, mas os adaptadores eles podem vir também com um outro fragmentinho ali no meio, um pedacinho pequenininho, e que no caso é um fragmentinho preto. E aí o que eu faço? Eu construo a minha biblioteca da amostra A utilizando esse adaptador que tem esse fragmentinho extra aqui preto. E só as bibliotecas de DNA da minha amostra A vão ter esse fragmentinho preto. Eu faço a mesma coisa aqui para a amostra B, só que eu utilizo um fragmentinho roxo, e para a amostra C eu utilizo um fragmentinho laranja ou amarelo. Dessa maneira, quando eu sequenciar cada um desses fragmentos, e eles vão estar todos misturados lá na minha reação, uma das primeiras coisas que é sequenciada, uma das primeiras partes que é sequenciada no fragmento é isso daqui, que é justamente o meu marcador de amostra. Então, quando o sequenciamento começa, o equipamento detecta a presença desse preto aqui, eu sei que ele é da amostra A. Quando o sequenciamento começa, lá tudo misturado, e o equipamento detecta esse fragmentinho roxo, eu sei que é da amostra B e assim por diante. Então, esses fragmentos, eles são uma mão na roda para a gente poder misturar amostras e sequenciar várias amostras ao mesmo tempo. Tá? Dá para fazer de 2 amostras até 384. E aí a gente vai para amplificação. Então a biblioteca foi isso daí, esses 3 objetivos que eu falei para vocês, que é gerar fragmentos de tamanho adequado, adicionar os adaptadores nas extremidades de todos os fragmentos e adicionar marcador de amostra se a gente quiser trabalhar com mais de uma amostra.